Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor. Amém? Amém. E eu quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus 14, a partir do verso 22, que diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Amém? Só esse versículo. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esse momento que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante do Senhor, meu Deus, para, aleluia, proclamarmos a tua palavra e recebermos do Senhor, aleluia, ricos conselhos para o nosso crescimento espiritual. Abençoe a igreja, abençoe todo o seu povo, todos aqueles que estão ligadinhos conosco, sintonizados e ouvindo este momento, seja agora abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus. Esconda-me por trás da cruz de Cristo e seja o Senhor exaltado na minha vida e na vida da igreja, em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, esse texto, ele fala sobre Jesus andando sobre as águas. Inclusive é o tema, não é, desse texto que nós lemos apenas o verso 22. Fala Jesus andando sobre as águas. Mas antes de Jesus vir andar sobre as águas, alguns episódios aconteceram. Quando a gente vai para o capítulo 1, aliás, o versículo 1 do capítulo 14, a gente vê aqui, amados, que Herodes manda decapitar, manda degolar João Batista. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel, e Jesus ficou muito triste com aquele episódio, e a palavra do Senhor mostra que ele procura se dirigir para um lugar ermo, um lugar isolado, para refletir sobre aquilo que havia acontecido com João Batista. Quem não sabe, chorar, porque Jesus, ele era humano, Jesus era homem, Jesus estava aqui como homem, com todos os sentimentos de um homem. Então ele certamente amava o seu primo, porque na sua infância eles poderiam ter crescido juntos, brincando, até mesmo porque eram primos, eram da mesma família, não é? Então é comum e normal que quando parentes moram próximos, os filhos cresçam misturados. Não é verdade, irmão? Então Jesus poderia ter crescido ali, não é? Boa parte da sua infância, da sua adolescência, ali junto com João Batista. E de repente agora Jesus tem a notícia de que João Batista havia sido assassinado. Não é fácil para nenhum de nós termos uma notícia dessa, irmãos. Ah, pastor, mas naquela época é igual a hoje, amado. Sentimento humano não muda. O sentimento humano é o mesmo. A notícia que Jesus recebeu lá naquela época refletiu na alma dele a dor da perda de um parente, da mesma forma que acontece conosco. Então é normal que a pessoa chore, é normal que a pessoa queira se isolar,
é normal que a pessoa fique triste, é normal que a pessoa sinta dor. E Jesus, ele procurou um lugar isolado para ele sofrer ali o seu momento de perda de um primo. E ali ele procurou um lugar isolado. Mas, irmãos, a Bíblia nos diz, glória a Deus, que quando ele estava nesse lugar isolado, as multidões, as pessoas tomaram conhecimento onde Jesus estava e correram para lá. As pessoas que conviviam naquela época eram pessoas da faixa etária de Jesus, um pouco mais velho, outros um pouco mais novo, mas eram pessoas da mesma geração de Jesus. Eram pessoas que nasceram um antes e outros depois, e outros na mesma época que Jesus nasceu. E como não eram cidades grandes como Caruaru, como Recife, não é? Cidades grandes, as pessoas se criavam tudo ali, uma compartilhando com as outras, como é comum e normal em cidades de pouca população, não é? A maioria das pessoas serem parentes, não é verdade, irmãos? Lá na cidade a qual a gente mora, na cidade de Aldinho, aqui no Agreste Pernambucano, é uma cidade pequena, uma cidade de 20 e poucos mil habitantes. Então a maioria ali é parente. A gente só fica sabendo, fulano é primo terceiro de Beltrano, que é cunhado de fulano, que é prima de Cicrano, e parece mais aqueles contos, não é, de sertanejo, não é verdade? Porque é prima de Beltrano, fulana, e casou com Cicrano, que não sei o quê. Ou seja, é normal uma cidade pequena ter uma grande ramificação de parentela, e nós podemos até assim ousar em dizer que alguma daquelas pessoas que ali, não é, andavam e viam e criticavam e se alegravam, eram pessoas que conviveram com Jesus na sua infância, adolescência, juventude e agora adultos. Por isso, meus amados, a maior dificuldade de se crer em Jesus. Por quê? Porque viram Jesus crescer junto com eles. Se fosse na nossa época, irmão Reinaldo, o irmão Val, não sei, mas havia crescido jogando bola de gude, havia crescido jogando piano, né? Havia crescido empinando pipa, não é verdade? Porque a minha infância foi assim, né? A gente brincava nas ruas até 10, 11 horas da noite, e as famílias sentadas nas calçadas conversando. Naquela época era uma maravilha, não existia internet, não existia celular, não existia nada disso. Então as pessoas eram mais próximas, não é verdade? Eu não sei quais as brincadeiras daquela época de Jesus, a Bíblia não fala, mas a gente pode conjecturar e trazer um pouco para a nossa realidade. É que Jesus brincava ali, não é? De alguma maneira, pulavam a academia, não é? Não sei se vocês sabem o que é academia. Desenhava no chão e a gente ficava com um pezinho assim, jogava uma pedrinha, ficava pulando, e tinha que pegar a pedrinha sem botar o pé no chão, e ia lá e vinha cá, não é? A gente brincava disso. Eram muitas brincadeiras na nossa infância, irmãos. Era uma coisa maravilhosa. E eu estou para dizer que não existiu e nem vai existir uma geração que foi tão abençoada quanto a geração nossa. A geração nossa, irmãos. Os que nasceram da meada de 65 para cima. Aquela geração que pegou os anos 70, 80, onde não existia imoralidade nas músicas, onde não existia essa pornografia que tem hoje, onde não existia essa nudez, não é? Que se tem hoje. Havia respeito, não é verdade? Você passava pelo idoso, pedia a bênção,
não é? Era assim, irmãos, não é? Hoje mais não, mas era assim. E eu louvo a Deus pela minha juventude e pelo tempo que Deus me deu de infância e de adolescência e de juventude. Glória a Deus. Jesus pode ter crescido assim, no meio daquele povão todo, não é? Na feira, ia na feira comprar tâmara, damasco, comprar as frutas lá da época. Lá ia Jesus correndo, brincando. Seu pai José era carpinteiro. Jesus poderia, não é, ter ajudado ele. Tanto é que Jesus era conhecido como carpinteiro, não é verdade? Como carpinteiro. Então ele pode ter herdado a profissão do pai. Tudo isso, irmãos, influenciava para que as pessoas não acreditassem que ele era o Messias, porque as pessoas pensavam que o Messias viria na configuração de um Davi, de um rei Davi, de um homem forte, temente, né? Respeitado, com um grande exército. Irmãos, na época do reinado de Davi, ele tinha um exército de 1.300.000 soldados. Não era qualquer exércitozinho, não. Era um exército de 1.300.000 soldados. Você sabe quantos soldados tem no exército brasileiro? Um pouco mais de 300.000. Então Davi tinha 1 milhão de soldados a mais do que existe hoje no Brasil. Então veja que ele era um reino poderoso. Todo mundo tinha medo de Davi. Falava do rei Davi, todo mundo baixava a crista, como diz a história, não é? Então eles pensavam que o Messias vinha nessa configuração. E aí de repente, aquele molecote que cresceu ali brincando, correndo, tomando banho de barreiro, de rio, aquela coisa toda, correndo na feira, e todo aquele movimento que criança, jovem e adolescente faz, se pronuncia agora como: eu sou o Messias, não é? Ou seja, as pessoas não iam acreditar, irmãos. Por isso que dificultou tanto, não é? E o próprio Senhor Jesus, ele disse assim: não há profeta com honra na sua própria terra, não é? Porque em Nazaré, aonde Jesus se criou, né, ele cresceu em Nazaré. Depois de batizado é que ele foi morar em Cafarnaum, mas ele cresceu em Nazaré, não é? Em Nazaré as pessoas não davam crédito a ele, nem os próprios familiares acreditavam nele, não é? Por quê? Porque viu ele crescer, não é verdade? Se ele tivesse vindo com um grande exército, montado num cavalo, quebrando tudo, aí dizia: esse é o Messias. Mas ele veio do meio do povo. Glória a Deus. E ali estava Jesus, não é? Triste, um Jesus triste, um Jesus que chorou em algumas ocasiões, um Jesus que sorriu em algumas ocasiões, não é? Um Jesus que quis ficar isolado em algumas ocasiões, porque nós vamos ver aqui no texto que quando ele alimenta aquela multidão, multiplica ali os pães e os peixes, ele manda todo mundo embora, até os seus discípulos. Entrem no barco, vão vocês para o outro lado, eu vou ficar aqui, eu vou despedir essa multidão, eu vou mandar o povo embora, depois eu vou me encontrar com vocês. Ou seja, Jesus queria curtir aquele momento de dor sozinho, orando, buscando a face de Deus, e despediu a multidão, todo mundo foi embora. Diz o texto que ele foi para o monte orar, subiu numa planície, num local, e ali ele foi orar, né? O texto diz que ele foi orar, mas ele pode ali ter chorado, né? Ele pode ter feito como às vezes a gente faz: meu primo, você morreu, né? Às vezes, né, as pessoas fazem isso, né? Meu marido, minha esposa, meu filho, né? As pessoas não choram chamando, né? Ele pode ter chorado naquele momento, sentindo aquela dor, e ali ele ficou, e a hora foi passando, e a hora foi passando, e a hora foi passando, e Jesus ali naquele momento, de repente Jesus levanta a cabeça, já era por volta de 3 e pouca da manhã,
E Jesus, quando olha, está lá os discípulos no meio do mar empancado. Nem ia para frente, nem ia para trás. E eles ali naquela agonia, naquele sofrimento. E aí Jesus se levanta e diz: eu vou resolver aquele problema. Aleluia. Eu vou resolver aquele problema. Porque aquele povo está em apuros. Aquele povo está desesperado. Aquele povo não entende o meu sofrimento. Mas também eu não posso deixá-los sofrer da maneira que estão sofrendo. Aleluia. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele desce daquele monte, daquele lugar onde ele estava, naquela elevação. E aí Jesus vai caminhando em direção a eles. Mas agora, meus amados irmãos, de uma maneira extraordinária, andando sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas, e naquele momento Pedro olha para Jesus e não reconhece. Não reconhece. E aí eu quero, justamente, meu amado irmão, fazer aqui abrir um parêntese e dizer que no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da agonia, no meio do desespero, muitas vezes nós desconhecemos Jesus na nossa vida. Ah, pastor, mas está errado isso. Não, irmãos, está errado não. É natural o ser humano, na hora do sofrimento, ele entrar pelo caminho do descrédito. Sabe por quê, irmãos? Eu vou lhe dizer. Porque muitos crentes hoje, muitos foram ensinados de uma maneira errada. Aprenderam nas igrejas que Deus é amor. Aprenderam nas igrejas que só Deus é amor. E que Ele dá tudo que você pede. E que se você aceitar Ele, nunca mais você vai sofrer na vida. Não é? Eu digo isso porque na minha época de infância eu me converti com 17 anos de idade. Eu aceitei a Jesus com 17 anos de idade em 1983. E eu via muito isso. Você quer aceitar Jesus, você nunca mais vai sofrer na sua vida. Mentira! O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então se criou uma geração doente. Uma geração doente. E que quando essa geração leva um aperto, quer sair da igreja, quer se desviar, diz: eu estou sem força de ir para a igreja. Por quê? Porque acreditou numa mentira. Porque se ela fosse ensinada dizendo: olha, se você aceitar Jesus, você vai passar por luta, por dor, por aflição, por dificuldade, você vai chorar, você vai sorrir, vai ter momento que você vai estar bem, vai ter momento que você vai estar ruim, mas saiba de uma coisa: Ele está com você, para lhe ajudar, lhe dar força e fazer você vencer. Aí crescia uma geração forte, irmã Lourdes, uma geração forte. Por quê? Porque sabia que quando viesse a luta, Ele está comigo. Vinha uma dor, Ele está comigo. Vinha um momento difícil, Ele está comigo. Não é? Mas se ensinou diferente. Aí quando vem uma dificuldade: porque Deus não me ama, porque Deus não olha para mim, porque Deus me abandonou. Aprendeu errado. Então naquele momento estava aquele povo ali sofrendo. E naquele momento Jesus disse: eu vou acudi-los, eu vou socorrê-los, eu vou estar com eles. Aleluia.
Se eles estão sofrendo, eu vou para dentro do barco deles, com eles. Amém. Aleluia. Porque Jesus disse: entre no barco. E eles entraram, obedeceram a Jesus. Então Jesus tinha responsabilidade com eles. Se eles estavam sofrendo, Jesus disse: eu vou lá. Se é para sofrer, vai sofrer todo mundo junto, porque eles estão ali, porque foi eu que mandei. Então saiba de uma coisa, meu irmão: se você anda na vontade de Deus e anda na presença de Deus, pode acontecer o que acontecer, Ele está com você para te dar vitória e fazer você vencer. Ele não te abandona. Mas os discípulos não entenderam isso, irmão Reinaldo. Lá vem Jesus andando sobre as águas. Ah, é um fantasma, e vamos se desesperar. Mas naquele momento, Jesus gritou e disse: sou eu, não tenham medo, sou eu. Mas Pedro deu uma de pior do que Tomé, botou Tomé no bolso, né? Botou Tomé para trás. Se és tu, manda eu ter contigo. Oh, meu irmãozinho, Pedro, pelo amor de Deus, e aquela pescaria, Pedro, que eu fiz você pescar? Você passou a noite toda, não pegou nada. Quando eu disse lança a rede, você lançou e pegou uma quantidade de peixe que teve que encher 2 barcos. Não foi suficiente não, para você saber que andar sobre as águas é café pequeno para mim? Mas o desespero, irmã Sônia, fez com que Pedro e os demais desacreditassem. E aí Jesus chega: se és tu, Senhor, manda eu ter contigo. E Jesus disse: vem. Ele não fez nem. Vem. Pedro desceu do barco e começou a andar. Mas aí pela segunda vez ele botou Tomé para trás. Ele duvidou e afundou. Não é? Glória a Deus. Quando você está em meio a uma dificuldade, a um problema, e Jesus ele vem para resolver esse problema na sua vida, não arrume outro, porque ali Pedro arrumou outro problema para Jesus. Tem que tirar ele de dentro da água agora, para ele não morrer afogado, não é? Já bastava o problema do vento forte, e agora arrumou outro problema. Então quando você estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, por um problema, um momento de dor, de enfermidade, meu irmão, Jesus chegou para resolver. Deixa Ele resolver. Não queira arrumar outro problema para Ele, não. Porque quando você se mete e quer fazer as coisas do seu jeito, você arruma outro problema para Jesus. Porque só o jeito dele é bom, agradável e perfeito. Somente o meu e o seu é embaraçoso, o meu e o seu é cheio de confusão, o meu e o seu reina o egoísmo, reina a prepotência, reina o orgulho, reina a vaidade, mas o dele não, irmãos. Quando ele chega para dar jeito na coisa, ele chega, aleluia, para resolver. Então não queira se meter, deixa ele agir, deixa ele fazer, deixa ele trabalhar, deixa ele, aleluia, agir da maneira como ele entende que tem que ser feito. E ali ele tira Pedro de dentro da água, bota Pedro de novo em cima da água, e andou com Pedro em cima da água até o barco. E diz o texto que quando ele entrou no barco, o vento que era contrário acabou. Acabou. Acabou, irmãos. Não é? Jesus entrou no barco. Acabou-se toda a confusão.
Jesus entrou no barco, acabou com tudo, todo problema, desespero, dor, engano, não é? Visão de fantasma, foi tudo embora. Reinou a paz. Aleluia. Nós temos que deixar Jesus agir. Nós temos que deixar Jesus trabalhar, irmãos. Está difícil? Ora. Está complicado? Ora. Não sei o que fazer. Vai orar. Eu vou falar com quem? Com Jesus. Vai orar? Eu vou bater na porta de quem? Do céu. Bater e ela vai se abrir. Não é? Ele vai chegar na hora certa, irmãos. Ah, mas é porque está complicado, eu não sei o que fazer. Deixa ele agir, vai orar. Acabou-se. Bater boca não resolve, discutir não resolve, querer tomar as dores não resolve, peitar não resolve, mas se dobrar o joelho resolve. Se dobrar o joelho resolve, porque a vitória vem no joelho dobrado, não é na língua solta não. Amém? Às vezes a gente com a língua solta, só vai atrapalhar e impedir que a vitória aconteça, mas joelhinho dobrado, meu irmão, oh glória. O céu se abre, Deus dá ordem aos anjos, e quando você menos espera, antes de você levantar, a vitória bateu na sua porta. Então a gente tem que acreditar, confiar, esperar e deixar Ele agir. Amém? Jesus andou sobre as águas, hoje Ele pode andar sobre as águas da sua vida e também lhe socorrer e lhe dar vitória. Glória a Deus. Não arrume problema para Jesus, deixe Ele resolver o que já tem. Amém? Glória a Deus. Quero orar por você. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu oro nesse momento, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos e de todo o seu povo. Pai, visita agora, Senhor, este lar, esta família, esta pessoa, neste leito, neste quarto, nesta casa, neste trabalho, aonde estiver chegando esta oração, a mão do Senhor esteja agindo e se movendo em favor dessa pessoa, dando vitória, repreendendo o mal, expulsando as enfermidades, trazendo paz e saúde para dentro desta casa, desta família, desta empresa, destas pessoas. Eu te oro em nome de Jesus, e você diga amém. Glória a Deus.